Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam, né? Vamos começar mais uma semana de aula. E hoje nós vamos de características do texto poéticos. Quais são as características do texto poético? Entre vários tipos e estilos de textos, temos um que se destaca pela riqueza e também pela complexidade de sua formação. Estamos falando do texto poético, uma expressão literária de grande importância. O texto poético pode ser classificado como aquele que é escrito em versos e que aparece uma linguagem específica, como significados profundos e recursos especiais. Os textos poéticos são escritos pelos poetas a partir de experiências pessoais, sentimentos, fatos, reflexões e etc. O poeta pode ser considerado a voz do poema. O texto poético apresenta maneiras únicas de expressar algo por meio das palavras. É um texto expressivo, sensível, com ritmo, até mesmo uma musicalidade própria. Vamos aqui. Características do texto poético. O texto poético também é conhecido como poema ou poesia, uma obra escrita na qual cada linha recebe o nome de verso. Cada linha do poema é chamada de verso e cada conjunto de verso recebe o nome de estrofes, ou seja, cada pedacinho daqueles do poema é chamado de estrofe. Na estrutura do texto poético, as estrofes são separadas por meio de um espaço em branco e podem ser formadas por um ou mais versos. É possível classificar as estrofes de acordo com o número de versos que elas possuem. No texto poético, todos os signos usados têm o objetivo de transmitir uma mensagem e gerar uma reflexão ou sentimento no leitor. As palavras são usadas com forte preocupação estética e com muita condição. Os textos poéticos também empregam recursos estilísticos com o intuito de expressar emoções. Para tanto, cada poeta usa seus recursos linguísticos e estilos próprios. Nos primórdios da criação desse tipo de texto, os poemas eram produzidos para serem apresentados ao público de forma cantada e, por isso, até hoje eles apresentam certa musicalidade. O texto poético é composto basicamente por versos, estrofes e pelo ritmo. Esse tipo de produção literária exige do leitor um posicionamento ativo para decodificar o conteúdo da forma correta, alcançar a emoção que a mensagem pretende transmitir. O texto poético, que é o poema, né? Se a gente não souber ler, ele fica sem sentido. A gente tem que ter emoção, porque ele é feito de estrofes. Então, cada estrofe tem seu ritmo, certo? Além disso, no gênero poético, a estética é uma grande preocupação do autor. Por isso, esses textos são criados com o uso de muitas linguagens metafóricas, licença poética e outros recursos. Conheça mais sobre os principais elementos dos textos poéticos. Sujeito poético é quem fala sobre as experiências, sentimentos e vivências. Verso é cada uma das linhas que fazem parte do poema, certo? Como eu já havia falado. No poema, cada linha daquelas que é escrita é chamada de verso. A estrofe, é o conjunto de versos separados com espaço em branco. As estrofes podem ser monósticas, dísticas, tercetas, quadras, quintilhas, sextilhas, sétimas, oitavas, nonas e décimas, certo? As estrofes são aquela partezinha do texto que ela, no poema,
é uma estrofe, duas estrofes, sempre separada por uma linha, não um texto inteiro. Rima é todo som semelhante apresentado no final dos versos. As rimas acompanham o esquema rimado e podem ser emparelhadas, cruzadas ou interpoladas. Os versos que não rimam não são chamados de versos soltos. Métrica diz respeito à medida do verso, número de sílabas métricas gramaticais. Certo? Então, vocês viram aí as características do verso, dos textos poéticos, certo? Então, vocês agora vão fazer uma atividade, onde lá tem um texto poético e vocês vão responder alguma pergunta, certo? Qualquer dúvida, é só me chamar que eu estarei aqui à disposição. Até a próxima aula.